Corinthians. João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians. Vamos lá então, João Paulo Capelanes. Hoje, antes de eu entrar nos donos da bola, cheguei até a maquiagem. Eu faço maquiagem alemã porque eu não tenho sobrancelha, aí tem que fazer minha sobrancelha porque ela é metade da minha sobrancelha, né? E aí eu faço a sobrancelha, tem que botar negócio de luz, e a sua esposa tava lá. Aí eu falei pra ela, por que disso? Mas por que você fez isso com a sua vida, fia? Como é que você casa com o João Paulo Capelanes? Essa mulher bonita desse jeito, uma repórter maravilhosa. Aí falei pra ela assim, ó, pode me cumprimentar e também você já tá no show do Goldplay lá no Allianz Parque. Ela ficou muito feliz, tá? Ela ficou, Netão. Um abraço pra você, pros ouvintes. Ela tava conversando comigo agora à tarde também. Lá eu conversei com o Neto, você não sabe, ele foi muito fofo, gente boa. Eu falei, calma lá, segura. Mas ela tava lá pra te agradecer também, Netão, por tudo, né? E, obviamente, pra abrir essa auditoria, né? Porque ela falou que vocês ficaram fazendo a minha caveira, mas tá tudo certo, não tem problema não, viu, Netão? Parceiro é parceiro. Parceiro é parceiro. Então fala pra mim, quem que joga hoje no time do Corinthians, o que acontece com o Corinthians, me fale tudo. E tem muita coisa para falar. Antes da gente projetar o jogo dessa noite, só quero lembrar você, atenção, você que ouve os donos da bola da Rádio Bandeirantes. O Corinthians pegará o Santos. O Santos é o adversário do Timão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já marque aí no calendário a data do jogo de ida e de volta. A ida, Neoquímica Arena, dia 22 de junho. A volta, dia 13 de julho, na Vila Belmiro. Então, Corinthians e Santos é o pega de muitos clássicos que nós teremos aí na Copa do Brasil nesta fase de oitavas de final. Em relação ao Corinthians, muita atenção também, porque o Corinthians vai bastante remendado, bastante desfalcado para o jogo dessa noite contra o Cuiabá. Provável timão de Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Piton. O meio-campo, a informação que a gente conseguiu apurar é que o Rony vai ser o titular com o Cantini no banco. Duqueiroz, Renato Augusto, Roger Guedes, Mosquito e Júnior Moraes. Este é o provável timão para essa noite, Netão. Então esse é o provável time. O que você pensa disso, Paulo do Vale e Gabi? Olha, eu acho que o Vitor Pereira, ele consegue se sair muito bem em momentos de adversidade, né? Em alguns momentos até que a gente espera que o Corinthians possa evoluir, quando ele ganha algumas peças, a coisa não anda tão bem assim. Então eu acho que hoje é mais um jogo para provar que o Vitor Pereira é esse técnico que consegue se virar nos 30 com o que tem à disposição. Acho que o Corinthians consegue essa manutenção do topo do Brasileirão. A única coisa que eu penso, Gabi, é que quando você tá disputando para ser líder da competição e que você tem o seu adversário, que é o Palmeiras, o outro adversário que é o Atlético, e que o Flamengo também, você também não pode dar chance de não ganhar um jogo tão importante como hoje, colocando um time titular. Sem dúvida. Eu penso assim. Especialmente só tendo essa competição por enquanto, né? Isso. Pra conseguir focar. Recentemente teve uma semana livre pra treinar, pra descansar seus jogadores antes da rodada do Campeonato Brasileiro, justamente agora nesse final de semana. Agora, quando a gente faz a conta, né, a avaliação do trabalho do Vitor Pereira, apesar de achar que ele mexe muito, que ele muda muito, eu também levo em consideração as informações que o Capê trouxe, e são, assim, 6 desfalques. O Corinthians não é um time que tem um baita de um banco de reservas e tantas opções assim, perde já há bastante tempo. O Capê pode me confirmar quanto tempo já o Fagner, por exemplo, tá fora, que é uma peça fundamental desse time. O Rafael Ramos deve entrar no lugar dele, teve toda a polêmica lá do possível caso de racismo, já foi inclusive julgado pelo STJD, mas não é um jogador à altura do Fagner, há tanto tempo no Corinthians, e que é uma peça fundamental. Então, eu acho que... Mas eu acho que ele é a melhor reserva de lateral. Sim, eu também acho que foi dos um bom que já, pedido do Vitor Pereira, dos que né? foram, que são os reservas imediatos do Fagner, pra mim ele é o melhor. O pior jogo dele pra mim foi justamente no jogo contra o Internacional. Ele já tava muito mal no jogo e depois veio à tona ainda essa polêmica com o Edenilson. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente avalia o trabalho do Vitor Pereira e as possibilidades pros jogos, tem que levar em consideração também todos esses desfalques que ele tem, cara. Ô Capelanes, dá pra ter o entendimento que o Corinthians prioriza a Libertadores da forma que o Vitor Pereira tá fazendo, da forma que o Abel Ferreira faz há um bom tempo, e a gente não entendeu muito isso, né? E o Vitor Pereira já consegue o resultado contra o Atlético Goianiense, tem 16 jogos, só perdeu um, né? Conseguindo uma vitória hoje, vai para 21 pontos, e também da repercussão da entrevista que ele deu, né? E depois aquilo que o Duílio deu em entrevista, falando que o Luan também já deu e que vai tentar alguma coisa pro ano que vem. É isso, tá certo? João Paulo Capelanes, monstro sagrado, ontem arrebentou com o Pretzel e arrebentou, humilhou Capriotti. Ô, Netão, sobre o Luan,
a diretoria do Corinthians vem tentando de 2 anos para cá uma negociação. E até a gente trouxe informação que não é que foi desmentida, né? Cada um com a sua apuração, cada um com a sua informação, mas a diretoria do Corinthians também já deixou bem claro que já tentou negociar o Luan em outras janelas que foram abertas de transferência. E detalhe, já tentou até mesmo articular com alguns clubes do Brasil de pagar 70% do salário do jogador e tentar liberá-lo, pelo menos por empréstimo, porque aqui ele não vai jogar. Só para que a gente possa entender, o Luan, ele não entrou, ele não pisou, ele não teve o gosto ainda da grama no comando do Vitor Pereira. Desde que o técnico português chegou, ele não foi colocado 1 segundo sequer no campo de jogo. Ô, então, Capelanes, assim, só um minuto só de interromper você, só de deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo a gente, a situação fica muito fácil para o jogador nessa lei, né, Pelé? Para o Corinthians querer que ele vá embora, tem que pagar 100%. Então, se você colocar um jogador que ele é trucidado pela gente, ele é trucidado por 99% da imprensa. Ele é trucidado por 100% quase 99% da torcida do Corinthians. Todos os treinadores que chegaram falaram, não, ele é bom jogador, papapá. Então, pra ele não dá entrevista pra Globo, não dá entrevista pra Band, não dá pra SBT, não dá pra nenhuma rádio. Não dá coletiva, nunca se posicionou se ele está bem ou se ele está mal mesmo, se ele está machucado ou não. Então, ganhando 800 pau por mês, ele vai ficar lá do mesmo jeitinho que está. A não ser que tenha uma negociação que o Corinthians fala, ó, você vai embora e a gente vai pagar o seu salário. E mesmo assim, o empresário dele, que eu não sei quem é, vai falar, mas vocês têm que me dar garantia. Porque ele recebe em dia. E para mandar ele embora, tem que dar 100% do salário dele. Que, por sinal, se você fizer as contas, nós estamos em junho, certo? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses, né? Ele tem 1 ano e 7 meses de contrato. São 17 vezes 8, quanto que dá? 10 vezes 8, 800, dá 8 milhões. 8 milhões, vai dar mais ou menos 16 milhões de reais ele tem para receber. Isso sem fundo de garantia, sem 13º e férias. Dá mais ou menos uns 23 milhões pro Luan para ter que mandar ele embora. Então, Netão, até pegando o exemplo disso que você falou, você tem toda a razão quando você faz esse exemplo envolvendo o Luan. E eu gostaria de pegar até um exemplo aqui envolvendo o Jadson. Não estou comparando bola, gente, pelo amor de Deus, estou comparando aqui situações. O Jadson e o Ralf, naquela temporada que o Thiago Nunes chegou e deixou bem claro que não utilizaria esses 2 jogadores, o Corinthians, obviamente, foi obrigado a pagar o salário integral até o fim do contrato desses atletas e eles liberados. O que aconteceu? O Corinthians não pagou na data prevista, na data correta para o Jadson se encheu os picuá e colocou o Corinthians no pau. Então, assim, o Corinthians já se precavendo que isso pode vir a acontecer, quem sabe, não quer, primeiro, liberar o jogador dessa forma e, segundo, quer tentar, de fato, uma negociação. E quando eu falo negociação, o que seria o melhor dos cenários, Netão? Simplesmente vender esse jogador, gostaria de pelo menos emprestar esse jogador e parar de pagar 100% do salário desse atleta. Essa é a situação. E ele não vai ser utilizado pelo Vitor Pereira, a gente vem falando isso aqui faz muito tempo, até antes das minhas férias. Então, assim, o Luan, você foi muito bem. Ele não se pronuncia, já falaram que o Luan tem depressão, já falaram que o Luan está lesionado, já falaram que o Luan não está lesionado, e todo mundo fala. A diretoria sempre passa um pano, né, para poder amenizar. Problema no pé, né? Parece que tem um problema no pé, um monte de gente fala isso também. Tem um problema no pé. Quem tem problema no pé é o Saci, pô. Netão, esse negócio do Luan aí, cara, é uma negociação que a diretoria do Corinthians, claro que não vai confirmar, mas não deu certo, não tem talvez até mais clima para continuar, porque o próprio torcedor do Corinthians, que é fiel, que apoia, que vai até o final, agora também não vê um pingo de esperança nesse jogador. Só respondendo a sua pergunta que você me fez, que eu não consegui responder, Netão, você falou, você já tem um entendimento que o Campeonato Brasileiro é prioridade ou a Libertadores? O Vitor Pereira, antes das minhas férias, consegui fazer uma pergunta para ele numa entrevista coletiva justamente sobre isso. Netão, é óbvio que a Libertadores é a prioridade para qualquer clube. Eu não consigo enxergar que nenhum clube do futebol brasileiro poupando jogadores na Libertadores para a disputa do Brasileiro. Por quê? Porque no Brasileiro, querendo ou não, quer queira, quer não, são 38 rodadas. Libertadores, 2 partidinhas agora, nessa fase de oitavas, quartas, semi e um jogo de final. Mas ele tá fazendo esse rodízio, palavras do Vitor Pereira, ele vem fazendo esse rodízio
para não desgastar todo mundo, porque o objetivo dele é quando começar a funilar Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, ele não tem de ser obrigado a poupar um time inteiro, talvez 2, 3, dependendo aí da partida, mas na Libertadores, na Copa do Brasil, não tenha dúvida que ele vai com força máxima. Me dá o time de novo do Corinthians, o provável Capelanes, pra você que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, com a arbitragem sempre polêmica de Marcelo de Lima Henrique, hein? Esse é o árbitro do jogo de hoje. Marcelo de Lima Henrique terá o Corinthians provável com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Piton. Rony ou Cantillo, informação que temos aqui, o Rony joga. Duqueiroz, Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes e Júnior Moraes. Este timão para 9h30 da noite, transmissão da Bandeirantes, Netão. É que é uma coisa